Vamos para mais um relato. Olá, sou Afonso. Desde 2005 que trabalho como vigilante desse cemitério. Já passei por muitas experiências sobrenaturais, mesmo antes de trabalhar no cemitério. Desde criança que tenho uma sensibilidade muito aguçada para o mundo espiritual. Mas em 2019 aconteceu um evento sobrenatural comigo que eu jamais vou esquecer. Era por volta de quase meia-noite, eu estava de plantão. Estava na minha sala sozinho, era uma noite quente, pois a Bahia é muito calor. E resolvi ir lá fora, tomar um ar fresco. Então tomei uma xícara de café e fui lá fora. Abri o portão do cemitério e em frente ao cemitério há uma parada de ônibus, a qual os ônibus passam até 11 horas. Depois da meia-noite não tem mais ônibus. E eu estava lá respirando um ar mais fresco quando observei na parada uma moça. Essa moça ela andava de um lado para outro. Ela vestia uma roupa preta e estava muito inquieta. A luz do poste clareava o rosto dela, iluminava aquele rosto que brilhava e um cabelo negros que caía em cima dos ombros. Então eu fiquei preocupado, pois ali havia uma mulher sozinha. Aquele lugar é perigoso para uma mulher sozinha em uma parada de ônibus, ainda mais que não ia passar ônibus, os ônibus só voltariam a rodar depois das 4h30 da madrugada. Resolvi ir até lá. Fiquei meio envergonhado, mas eu precisava ajudar aquela mulher. E ali, pessoal, passavam muitos carros e muitas motos, mas ainda bem que eles não observavam que havia uma mulher tão bonita naquele lugar, sozinha. E ali passava carros, passava motos e até pessoas de bicicleta, mas não viam a mulher. O que eu imaginei que seria Deus protegendo aquela moça. Resolvi ir até ela. Chegando na parada de ônibus, eu fiquei envergonhado, mas perguntei se ela estava precisando de ajuda. E ela perguntou a mim que horas que o ônibus passaria. E eu falei que não ia mais passar ônibus, só voltaria o ônibus a passar ali na madrugada, às 4h30 da madrugada. Então resolvi convidá-la para a minha sala, para que ela ficasse amparada e tomasse um café ou uma água, até que desse a madrugada e ela pudesse voltar para pegar o ônibus. E ela aceitou. A levei até a capela, até a sala do meu escritório, e ali ela, muito curiosa, ficava observando tudo. Ela foi até a capela, observou sozinha no escuro. Ela era muito corajosa. Então, ofereci um café e começamos a conversar, e ela me contou sua história. Ela me contou que estava viajando com os familiares e o carro dela capotou. Ela não lembra como foi e ela só lembra e não viu mais os seus familiares. Ela lembra que quando levantou da escuridão, ela estava machucada, estava com muito frio e estava muito escuro. Então ela veio caminhando até aquela parada de ônibus para ir para a casa dela. Ela perguntou para mim se eu sabia onde era a casa dela. E ela não soube dizer o bairro, mas ela falou o jeito que era a casa. Contou que era uma casa grande de portão e foi falando o jeito que era a casa. E ele queria ajudá-la, mas ele não conseguia, até porque ele não sabia onde ficava, que bairro ficava esta casa. E ela porque queria chegar em casa, estava voltando para casa. Então, ele lembra que serviu um café para ela e foi até o banheiro. E ele conta que quando voltou, ele lembra que sentou na cadeira, né, com aquela história que ela contou na cabeça dele, né, imaginando onde fica, pensando, viu que ela estava confusa, né, e ficou imaginando onde seria a casa dessa moça, até porque se fosse mais perto, ele poderia deixá-la em casa. E ele pensou em buscar mais informação, né, sobre a rua que ela morava, o bairro, para ver se ela conseguia, ela estava muito confusa, para ver se ela conseguia falar um ponto de referência para que ele conseguisse deixar ela na casa dela em segurança. E ali ele buscava informações e ela ficava muito confusa, ela só falava o jeito que era a casa,
Falava que a avó dela morava nesta casa, os pais perguntava para ele se ele conhecia os irmãos dela. E ele perguntava para ela como se chama o seu irmão. E ela falou o nome de um dos irmãos, mas os outros ela esquecia. Então, ele conta que até esse ponto aí, ele lembra que, né, depois ele não apagou. É como se ele tivesse apagado, né? E ali, pessoal, quando foi por volta de 6h40 da manhã, ele acorda, né? Ele estava dormindo. E ele acorda com o outro plantonista, né? Batendo no vidro do escritório, né? E ele acordou. E aí, quando ele acordou, ele já foi lembrando, né? Daquela moça. E quando ele procurou, cadê a moça? E era quase 7 horas da manhã e a moça não estava. E ele disse que, assim, o que deixou mais, como é que se diz, assim, mais curioso é que a xícara que a moça tinha tomado café estava na mesinha, né? E a dele. E o copo que a moça havia tomado água estava na mesinha também, junto com o copo dele. Mas cadê a moça? O cemitério estava fechado. Como que aquela moça saiu? Então ele ficou confuso, né? Muito confuso. E o colega chegou e viu que ele estava confuso demais, né? E ele foi e contou toda a história, tudo que tinha acontecido. Então, ele observa uma coisa bem curiosa que ele observa, é que ele viu que ela havia tomado água, né? Quando ele recebeu ela no escritório, ele viu que ela havia tomado café, que viu ela tomando o café, viu ela tomando água. E assim, até que ela repetiu a água, né? Enquanto ela contava a história dela. Então, quando ele olha, tá o café lá na xícara, né? Igual ele botou. E o copo de água também. Tava um pouco baixo a água. Não tava bem cheio igual ele colocou, não. Então, aquilo ele deixou ele curioso, né? E outra coisa, pessoal, mais curioso ainda é que ele dormiu no chão. Quando ele acordou, ele estava dormindo no chão. Então, isso aí deixou ele muito curioso. E ali ele ficou se perguntando. E aí o amigo dele perguntou, você não teve um pesadelo? Não foi um sonho bem real e você achou que não? Ele tinha certeza que tudo, ele é lúcido. Ele disse, foi lúcido demais. Eu fui até a parada de ônibus, eu conversei com ela, eu trouxe ela para cá, eu ajudei ela a ficar aqui, mas ela sumiu, pessoal. E assim, foi um mistério tão grande que ele disse que até hoje não sabe. Ele disse, claro que foi algo sobrenatural, né? Óbvio, né? Foi algo sobrenatural. Então, pessoal, ele ficou buscando informações, buscando. Ele conta que nessa cidade que ele mora, são 3 cemitérios. E ele começou a investigar os outros cemitérios. Ele lembra das feições da moça, né? Então, ele lembra, e ele investigou por muito tempo. Ele disse que tinha dias que ele passava a de manhã inteira procurando se havia, porque ele viu que realmente não foi algo real, né? Foi algo sobrenatural. Assim, não foi uma coisa de verdade, não era uma pessoa encarnada, né? E ele conta que certa vez, depois de muito buscar, de muito investigar, ele conversando, pessoal, com um dos coveiros, ele conseguiu desvendar o mistério. Aquela moça, ela havia, olha o barulho, é complicado de gravar aqui, pessoal. Ele conta o seguinte, que depois de muito investigar, um dos coveiros, bom que eu não tô ficando rouca, peraí, depois que eu tive aquela gripe, eu fiquei assim com esse problema de rouquidão. Então, foi quando um coveiro conseguiu desvendar o mistério. Aquela moça, pessoal, ela havia saído para um evento em uma cidade fora, e o carro da família capotou. Morreu todo mundo, pessoal. Todo mundo, né? Inclusive ela. E aí, pessoal, com certeza, ela ficou presa na terra por algum motivo, né? Os outros, ela não via, como ela mesmo falou, que não via as outras pessoas. Então, ela ficou presa e buscava chegar em casa. E aí, ele encontrou o túmulo dela, fez orações. E aí, foi desvendado o mistério. E é isso. Quem gostou do relato, deixa o like aí, tá bom? Para me fortalecer. E até um próximo relato, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus, tá? Deixa eu desligar aqui.